Nós vamos tratar agora neste DVD um assunto muito importante sobre a questão da Trindade. Existe realmente o Pai, existe o Filho e existe o Espírito, que nós chamamos de Espírito do Santo. Agora, o problema é que a Igreja Católica, eles dizem que os três são perfeitamente iguais. E muitas pessoas do sistema religioso evangélico acreditam que as três pessoas distintas são exatamente iguais, são a mesma pessoa. Mas como a maioria do sistema católico enganou e continua enganando a população, e os evangélicos que saíram da Igreja Católica porque se rebelaram contra a Igreja Católica e fundou a religião protestante, você sabe muito bem que agora eles inventam uma mentira para você, dizendo que existe três deuses, que os três são perfeitamente iguais. Nós acreditamos no Pai, no Filho e no Espírito, mas as Escrituras dizem que eles são totalmente diferentes um do outro. Eles não são a mesma pessoa. O Filho não é o Pai não é o Filho, e o Espírito, quem é o Espírito do Pai? Exatamente isso que nós vamos tratar neste DVD. Vamos esclarecer para vocês de uma vez por todas essa questão polêmica da Trindade. Agora, se você faz parte da religião evangélica e prefere continuar na mentira, prefere continuar acreditando no que o catolicismo romano ensinou para vocês, aí é por sua conta e risco. Nós vamos apenas aqui esclarecer para você de uma maneira bem simplificada possível, através das Escrituras, o que é essa Trindade. Existe o Pai, existe o Filho e existe o Espírito. Mas os três não são iguais. Existe uma hierarquia. O Pai, ele é o soberano. Por isso nós vamos analisar, para não ficar nas nossas palavras, interpretações particulares, nós vamos deixar que a própria Bíblia, que contém partes das Escrituras, esclareçam para nós sobre essa questão da Trindade. Será que os três são iguais ou existe um que é maior do que o outro? Vamos analisar. É um prazer ter vocês aqui conosco novamente em nosso canal Verdade Oculta 30 TV. Eu sou o conferencista Rivanildo Menezes e já faz um bom tempo que nós estamos lutando aqui para mostrar para várias pessoas as verdades contidas nas Sagradas Escrituras, que foi colocado parte dessa escritura no livro chamado Bíblia, que a Bíblia foi criada pela Igreja Apostólica Católica Romana. Já sabemos disso. Então a Bíblia dos evangélicos foi extraída da Igreja Católica. E o assunto desta aula, deste vídeo, é sobre a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade é verdade? Existe realmente três deuses? Muitas pessoas que dizem ser protestantes, evangélicas, acreditam categoricamente na doutrina da Igreja Católica. Eu acho interessante que eles debatem, eles criticam a Igreja Católica e depois eles aceitam a doutrina pagã que foi criada pela Igreja Apostólica Católica Romana. Uma doutrina pagã criada por Roma. Então vamos ver na realidade, e para tirarmos de uma vez por todas as dúvidas, nós vamos fazer o seguinte: neste DVD, neste vídeo, nós vamos trazer o nome do Salvador para não confundir mais as pessoas como Jesus. Apesar que sabemos que o nome do Salvador não é Jesus. O nome Jesus foi um nome transliterado para o latim do grego, né? Então, o nome do Salvador, Yeshua, outras ramificações acreditam que a pronúncia seja Yahushua. Então, para não confundir mais ainda a cabeça das pessoas, vamos pronunciar o nome Jesus. Mas, outrora, lembre-se, sabemos que Jesus não é o nome dele. Mas tudo bem. Vamos tratar aqui sobre a doutrina da Trindade. Primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte. A Igreja Católica, ela tem um livro chamado A Fé de Nossos Pais. Veja o que eles dizem neste livro. A Trindade abençoada, a encarnação, etc. A Igreja Católica ensina que há, mas, um Deus, que é infinito em sabedoria, em poder e em bondade, em toda a perfeição, quem criou todas as coisas pela sua onipotência e os governa pela sua providência. Desta forma, Deus há três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é perfeitamente igual a cada um. Muito bem, então a Igreja Católica afirma que existe o Pai, existe o Filho e existe o Espírito Santo.
Agora vamos tentar entender a hierarquia dos três, né? Quem é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito Santo. Por quê? A maioria das pessoas que saíram da Igreja Católica acreditam realmente que existe um Deus chamado Espírito Santo. Então, quem é esse Espírito Santo? Qual é o nome dele? Nós vamos ver até o fim desse vídeo. Eu gostaria que vocês acompanhassem aqui. Provavelmente, nós vamos ter que dividir ele em algumas partes para ficar mais fácil, né, no YouTube. Então, vamos ver a questão desta hierarquia do Pai. A Igreja Católica afirma que os três são perfeitamente iguais, assim como os evangélicos, a Igreja Evangélica, né, a religião evangélica, os protestantes, que são descendentes da Igreja Católica, né, todos saíram de ramificação de João Calvino. Então eles acreditam que existe três deuses, e os três são perfeitamente iguais, quer dizer, o Pai é o Filho é o Pai, e etc. Mas vamos ver o que é a Escritura, né, que uma vez colocada no livro chamado Bíblia, montada essa pela Igreja Católica. Mas existe parte das Escrituras que está no livro chamado Bíblia. Então vamos ver. Primeira coisa, a Igreja Católica ensina que os três são perfeitamente iguais, né? Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Os três não são perfeitamente iguais. O livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3 diz: Mas quero que saibais que Cristo é a palavra de todo homem. Desculpa. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem. E o homem é a cabeça da mulher. E Deus a cabeça de Cristo. Então, pelo que o relato em 1 Coríntios, não vamos ficar somente nesses versículos. Nós vamos trazer várias informações através da Escritura, que está na Bíblia, provando para vocês que os três não são iguais. Os três não são perfeitamente iguais, né? Na realidade, os dois. Nós vamos descobrir quem é o Espírito Santo. Veja o que o Salvador falou aos apóstolos, amados. Veja bem, vamos usar o nome Jesus, tá? Mas Yahushua ou Yeshua. Mas se Jesus é o Pai, em João 14, 28 ele diz: Ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasses, certamente exaltareis, porque eu disse, vou para o Pai. Porque meu Pai, olha aí, é maior do que eu. Então o próprio Salvador, ele disse para os seus discípulos, está registrado em João 14, 28, que o Pai dele é maior do que ele. Veja o texto. O Pai é maior do que eu. Maior do que eu. Ele não disse aqui no texto, o Pai é eu, e eu sou o Pai, e eu sou o maior. Não, ele disse que o Pai dele é maior do que ele. Então, eu poderia parar agora esse estudo e encerrar, porque aqui está dizendo categoricamente que Jesus, né, o nome romano Jesus, não é o Pai. Ele mesmo está dizendo que ele é o Filho. E se ele é o Filho, então ele não pode ser o Pai. Mas em João 10, 28, diz que o Pai é maior que o Filho. Olha o que ele diz. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Você percebe que o Cristo, o Messias, ele sempre está dirigindo a autoridade ao Pai. E uma coisa importante nós temos em mente, amados. Se nós não entendermos essa questão da hierarquia, que o Pai é o soberano sobre todos, e que o Filho, ele é gerado pelo Pai, mas ele não é o Pai. O Salvador, ele não é o Pai.